também, porque nesta manhã estamos recebendo a Dani Grace, que vai ministrar o louvor para nós aqui hoje, veio acompanhada do seu esposo, o pastor Denis. Sejam muito bem-vindos, espero que vocês se sintam em casa aqui, abraçados por essa família. Eu queria te convidar, se você puder, abrir comigo a sua Bíblia no livro de Salmo de número 135. Nós vamos realizar a leitura dos versos de número 1 até o verso de número 6. Salmo 135, a partir do verso de número 1. O texto diz assim: Louvado seja o Senhor, louvem o nome do Senhor, louvem-no vocês, servos do Senhor, vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa de nosso Deus. Louvem o Senhor, porque o Senhor é bom. Celebrem o seu nome amável com músicas, pois o Senhor escolheu Jacó para si. Israel é o seu tesouro especial. Sim, conheço a grandeza do Senhor. Nosso Senhor é maior do que qualquer outro Deus. O Senhor faz tudo como deseja, nos céus e na terra, nos mares e nas profundezas. Amém? Hoje estamos aqui nesta manhã para juntos celebrarmos ao Senhor, engrandecer o nome daquele que é digno, do único que é digno de receber honra, glória, louvor e adoração. E eu quero te encorajar nesta manhã a se colocar diante do Senhor sem reservas, entregando o seu coração, rendendo o seu coração a Ele em cada louvor, em cada canção, em cada oração. Que o seu coração esteja aberto e sensível àquilo que o Senhor deseja fazer, operar e realizar em nós, mas também através de nós. Eu queria te convidar, se você puder, se colocar de pé, de joelhos, como você se sentir mais à vontade, mas para que juntos orássemos, declarando que estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor, que viemos aqui por causa de quem Ele é, que estamos aqui para adorar o seu santo nome, que se não fosse por Ele, esta reunião não teria sentido, não teria valor. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai, nós somos gratos, ó Deus, ao Senhor pela oportunidade de juntos estarmos aqui nesta manhã, Senhor Jesus, celebrando o Teu santo nome. Somos gratos, ó Senhor Jesus, por essas portas abertas. Somos gratos, ó Senhor Jesus, por como família, como igreja, Senhor Jesus, termos a oportunidade de adorar o Teu santo nome. Senhor Jesus, nós te pedimos que nesta manhã, Senhor, a Sua presença se manifeste em nosso meio, Senhor Jesus. Nós sonhamos, organizamos, planejamos este culto, Pai, mas queremos estar sensíveis ao Senhor, Pai. Não queremos estar presos, ó Senhor Jesus, às nossas liturgias, às nossas agendas, mas queremos estar com corações sensíveis, Pai, aquilo que o Senhor deseja realizar, aquilo que o Senhor deseja operar, ó Pai. Senhor Jesus, nós nos reunimos nesta manhã por causa de quem o Senhor é. Se não fosse pelo Senhor, ó Pai, este ajuntamento, Senhor Jesus, a nossa reunião aqui neste lugar, ó Senhor Jesus, não faria sentido. Por isso nós te pedimos, ó Senhor, manifesta a Tua presença em nosso meio, Senhor. Fala aos nossos corações, ó Senhor Jesus, através das canções, das orações, da palavra que aqui será ministrada, Senhor. E nós sempre, Senhor, continuaremos devolvendo toda a honra, toda a graça, todo o louvor, toda a adoração, Senhor Jesus, somente a Ti, Pai, porque somente o Senhor é digno, Senhor. Pai, fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria convidar Dani Grace já. Fique à vontade. Deus abençoe. Obrigada, glória a Deus. Obrigada, mano, meu irmão. Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Amém. Você já teve a oportunidade de cumprimentar quem está do teu ladinho? Será que você pode fazer isso? Dizendo assim para essa pessoa: que bom que você veio. Que bom que você se achegou a esse ajuntamento, como nós ouvimos agora. Que bom que você achegou à casa do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Que alegria rever amigos, rever pessoas que já estiveram comigo na caminhada, que já me conhecem, e conhecendo outra parte do corpo de Cristo. Como o irmão já falou aqui na abertura, né? Hoje eu estou acompanhada da minha melhor parte, que é o meu esposo querido, Denis, pastor, bancário, baterista nas horas vagas, pai, esposo e tantas outras funções. Mas
Trago um abraço da nossa igreja ali em São Paulo, próximo a Gloricanduva. Apesar de ser hoje moradora de Santo André, do ABC, a nossa igreja ainda fica ali em São Paulo, Igreja Menac, Ministério Evangélico Nova Aliança em Cristo. Uma comunidade pequena, aconchegante, cheia de gente que ama ser igreja, que ama estar na casa do Senhor. Os meus pastores, pastor Dario, pastora Marta, que são os meus sogros. Aí a responsabilidade é um pouco maior. E mandar um abraço também, porque eu falei onde eu estaria nessa manhã, né? Sempre a liderança, sabendo onde nós estamos indo, sempre nos cobrindo em oração, em intercessão. E os pequenos lá ficaram com os avós também, porque senão já estariam aqui em todos os lugares. Então, a Manu de 8, o Tetel de 5, né, o Telzinho. E a gente está muito alegre de estar aqui nessa manhã. Que o Senhor fale aos nossos corações de maneira poderosa, de maneira grandiosa. E essa canção que nós vamos iniciar nessa manhã, ainda em pé, se você puder, porque é uma canção um pouco mais, vamos dizer assim, jubilosa, de celebração, né? Ela diz assim: vem, esta é a hora da adoração. Todo joelho se dobrará, mas também toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu ainda creio nesta palavra, eu ainda creio nessa promessa, e que nessa manhã, se você ainda tem pessoas que precisam ser salvas, que pessoas que precisam desse Jesus maravilhoso, não desista no seu período de oração. A vitória vai chegar e eles vão estar aqui juntos de você, confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Você pode aplaudir a Jesus por isso nessa manhã? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Te louvamos, Jesus. Com as palmas você pode louvar o Senhor? Te louvamos, Deus. Te louvamos, Jesus. Aleluia. Manhã de alegria no teu coração. Aumentar só um pouquinho o playback no meu, tá? Só um pouquinho. Tá ótimo. Vem essa hora.
é para Ele. Glória a Deus. Essa próxima canção diz que é assim que eu luto as minhas guerras. Não sei quais são as guerras que você está lutando e passando, mas saiba que existem algumas formas da gente lutar essas guerras. É orando, é clamando, é jejuando, é conversando com aqueles que podem nos auxiliar de alguma forma e nos levantar. Que nessa manhã as nossas guerras sejam lutadas em Jesus. Você pode tomar seu assento para você descansar um pouquinho? E nós vamos adorando ao Senhor Jesus nessa manhã e declarando verdades desse evangelho glorioso. Te louvamos, Jesus. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Eu creio que a morte venceu, e eu creio, Senhor Jesus, que Tu estás aqui nesta manhã, Jesus. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Agora sim a gente declara isso. Eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Pelo vale Ele está conosco, pelo vale caminha junto a mim. É certo que misericórdia e bondade seguem-me. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. Mas eu ainda creio, Ele venceu. Eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Obrigado porque Tu estás conosco dia e noite, nas nossas guerras, na bonança, na tempestade. Ele está conosco, Ele cuida de nós, creia. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Quantos creem? Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti, Deus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Assim que eu luto minhas guerras, 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 assim que eu luto minhas guerras contigo, Deus. Tu estás à frente da batalha, a vitória é garantida em Ti, Jesus. Você pode aplaudi-lo mais uma vez. Ele é digno.
Tem canções que jamais vão morrer. Sabe aquelas canções que marcam nossa história, nossa trilha, nossa jornada? E como diz o pastor Asaf Borba, que é um grande amigo, e gente, eu tenho amigos, estava conversando com os pastores, eu só caminho com a velharia. Até porque eu já não sou mais tão nova assim também, né? Tá tudo tonalizado aqui. Mas eu comecei meu ministério ao lado do pastor Ademar de Campos, que é meu pai na fé, meu discipulador. Para quem é das antigas sabe de quem eu estou falando. E pessoas que nunca perderam a essência. Pastor Ademar, pastor Asaf, pastor Daniel Souza, Vencedores por Cristo e tantos outros que eu tive o privilégio de caminhar ao lado. Tive o privilégio de gravar com o pastor Jorge Heder, tive o privilégio de gravar com Guilherme Kerr, João Alexandre, que é um grande amigo querido. E o pastor Asaf disse uma frase uma vez que nunca mais saiu do meu coração. Não existe música velha, mas sim óleo novo, vinho novo. Deus tem algo novo nessa manhã para mim e para você, através das canções, através da palavra que será proferida aqui. E eu sei que você vai sair daqui tocado, ministrado, abençoado, porque esse é o nosso Deus e Ele faz isso. E essa canção diz: ao único que é digno de honra, glória, poder, a Ele coroamos, a Ele exaltamos. E ela emenda com um medley que você pode assistir lá no YouTube, que a gente lançou essa semana, ou 2 semanas atrás, na realidade, um medley da canção, ao único que é digno, condigno de tudo. E agora essa próxima semana tem mais um que vai sair, que é a música Perto Eu Quero Estar, com Deus é Deus no final. Gente, ficou a coisa mais linda, porque nós gravamos num evento só com mulheres, mais de 500 mulheres, num monte, numa trilha em São Bernardo, e um sol incrível, e nós registramos aqueles momentos gloriosos. E aí depois você pode entrar lá, Dani Grace Oficial no YouTube, e você pode assistir e compartilhar e ser abençoado mais um pouquinho. Vamos adorar a Jesus? Essa você conhece, e eu tenho certeza que você vai adorar o Senhor em nome de Jesus. Te louvamos, Senhor, nesta manhã. Obrigada, Jesus. Tu és digno. Digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Que é digno de receber, entrega a Ele a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Levante sua voz e declare: coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Pois tudo vem dele, pois tudo
e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite nós vamos declarar que Tu és santo, Jesus. Ele está aqui nessa manhã, querida. Então declare que Ele é santo para sempre. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti nossa adoração, Senhor. Dia e noite suba a Ti, Senhor. Tu és digno de tudo para sempre. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Levante suas mãos se você pode, declare: Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, Senhor, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória, Senhor. Aleluia. A Ele seja a glória. Quando eu estou no altar ou em qualquer outro lugar, não tem como não me alegrar. Quando eu canto, quando eu adoro. Porque eu e você, com certeza, somos milagres ambulantes. E Deus tem efetuado tantos milagres na nossa vida, né, amor? Ao longo dessa jornada, já são mais de 20 anos do ministério, desde 2001, quando se solidificou no primeiro projeto gravado há anos, com Comunhão e Adoração, através da música Sonda-me, depois veio Comunhão e Adoração 5, aí depois veio o álbum Na Hora Certa, e essa canção em especial, ela fala aos nossos corações, dizendo que a bênção do Senhor, ela chega para nós, mas não no nosso tempo, mas sim na hora certa dEle. Ele nunca se atrasa, Ele nunca é adiantado demais, Ele vem no momento preciso. E assim Ele tem vindo na minha vida, e hoje tem um testemunho breve para te contar. Em 2018, logo depois que nós tivemos nossa primeira bebê, que é a Manu, meu esposo percebeu que algo estava errado com a minha audição. E aí então ele percebeu que eu estava com uma leve perda auditiva, ao ver o volume da TV que estava tão alto, que ele pode ser que a hora certa de Deus pode chegar hoje para você, como tem se achegado a mim a cada manhã. Que essa canção fale ao teu coração. Logo depois eu vou passar a palavra ao pastor e vamos dar continuidade a este culto glorioso nessa manhã. Olha para quem está do teu lado, para ele não dormir, porque eu sei que de manhã é difícil. Fala assim: a hora certa de Deus pode chegar hoje para você. Aleluia, solta o som, DJ. Glória a Deus. Que tempo precioso. Essa canção é maravilhosa. Se você conhece, cante conosco. Aleluia. Só a fé nos leva a ver a solução. Quando tudo que se mostra é o impossível, só quem crê num Deus fiel saberá, não é em vão a espera do milagre. Se por acaso eu me cansar, ainda haverá
forças pra clamar, paciência pra esperar, pois no tempo certo eu sei que Deus vai me alcançar e asas de águia me trará. Sabe pra quê? E voarei mais alto que a adversidade e cantarei, valeu a pena esperar. O Deus que me renova é o Deus que está sentado no mais alto trono, sublime trono, esperando a hora certa pra me abençoar. Eu creio nisso, Deus. Só a fé nos leva a ver a solução. Quando tudo que se mostra é o impossível, só quem crê num Deus fiel saberá, não é em vão a espera do meu, do seu milagre. Se por acaso eu me cansar, ainda haverá forças pra clamar, sim, paciência pra esperar, pois no tempo certo eu sei que Deus vai me alcançar e asas de águia me trará. E voarei mais alto que a adversidade e cantarei, valeu a pena esperar. O Deus que me renova é o Deus que está sentado no mais alto trono, sublime trono, esperando a hora certa pra me abençoar. E voarei mais alto que a adversidade e cantarei, valeu a pena esperar. O Deus que te renova é o Deus que está sentado no mais alto trono, sublime trono, esperando a hora certa pra me abençoar, esperando a hora certa pra te abençoar, esperando a hora certa pra nos abençoar. Eu creio nisso, Deus. Você pode aplaudi-lo nessa manhã, aleluia. A Ele seja a glória. Aleluia. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Queria aproveitar esse momento para orarmos pelas nossas crianças, chamá-las aqui à frente. O Bernardo estava ali no meu colo, ele estava no colo da Carol, e aí ele falou, eu quero ir no colo do papai. E eu estou aproveitando esses dias, porque esses dias ele está correndo atrás de mim o tempo inteiro. E aí eu brinquei com a Carol esses dias e falei, ninguém fala sobre a dificuldade de ser pai solo. Porque o tempo inteiro ele está atrás de mim agora. E aí eu falei para ele, papai vai orar, vai lá com a mamãe. Ele, eu quero ir com você. Eu falei, então tá bom, então vamos. Nós vamos orar, meus irmãos, agora pelas nossas crianças. Elas vão descer para o culto delas agora. E esse também é um momento muito especial. Porque ali elas ouvem da palavra do Senhor, ali elas são ministradas. Ali o Senhor fala com elas. E nós cremos
naquilo que Deus faz nas nossas crianças, mas também através das nossas crianças. Nós cremos que Deus, Ele opera, Ele se manifesta nas nossas crianças, mas também através delas. E nós cremos isso com verdade. Nós sempre falamos aqui que as nossas crianças já são parte da igreja. O Senhor se manifesta através delas. E nós cremos nisso com verdade. E esses dias, os irmãos sabem, agora em julho, nós teremos viagens missionárias da MOB. E eu recebi a inscrição de uma criança de 10 anos, querendo ir para férias para missões. E aí quando eu li o relato daquela mãe, dizendo, olha, minha filha, desde que ela aprendeu a falar, desde que ela sabe falar, ela fala que ela quer ser missionária. E aí quando eu li aquele relato, eu falei, poxa, eu não posso deixar essa criança de fora disso. Se eu creio naquilo que Deus faz nas crianças e através das crianças, como que eu posso negar a inscrição dessa jovem, dessa criança de 10 anos? Obviamente ela vai com a sua mãe, acompanhada da sua mãe. Mas eu pensei, eu falei, poxa, quão glorioso pode ser se daqui 10, 15, 20, 30 anos, um dia se encontrar de novo com essa criança. Ela falou, minha primeira experiência missionária foi com 10 anos. Tive a oportunidade de ir para uma viagem com a minha mãe, e ali o Senhor falou comigo, ali o Senhor ministrou o meu coração. Então eu queria te encorajar a orar pelas nossas crianças, pelo Deus que desperta vocacionados, coloca nas nossas crianças sonhos, desejos como esse. E que você que é pai, incentive os seus filhos a amarem a Deus acima de todas as coisas. Sempre que eu oro pelo Bernardo, eu oro a mesma coisa. Senhor, eu não me importo o que ele vai ser no futuro, eu não me importo qual vai ser a profissão dele. Para mim isso não tem importância, contanto que ele ame o Senhor acima de todas as coisas. Então ore por isso pelos seus filhos, mas também ensine ele a respeito dessas coisas, amém? Vamos orar pelas nossas crianças. Senhor Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, neste momento, pela vida das nossas crianças, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por aquilo que nós sabemos que o Senhor fala com elas, por aquilo que o Senhor fala ao coração delas, ó Senhor. Te agradecemos, ó Senhor Jesus, pelas inúmeras vezes, Pai, que somos ministrados, ó Senhor Jesus, através da vida delas, Pai, em situações cotidianas, em situações, ó meu Pai, do nosso dia a dia, Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas crianças, mas também, Senhor, através da vida delas. Senhor Jesus, eu quero te pedir nesta manhã, Pai, que o Senhor use de maneira especial, Senhor Jesus, a vida dos professores que estarão ali, Senhor, ministrando, ensinando as nossas crianças, Pai. Que o coração delas estejam sensíveis, ó Senhor Jesus, à sua palavra, que o coração delas sejam como uma boa terra, Senhor, para que quando for lançado a semente do seu evangelho, Pai, ela crie raízes profundas nesses coraçõezinhos, ó Pai, e que nós possamos, ó Senhor, ver os frutos disso, possamos ver crianças que amam o Senhor acima de todas as coisas, possamos ver crianças, ó Senhor Jesus, declarando que querem dedicar toda a sua vida ao Senhor, Pai. Usa, Senhor Jesus, de maneira especial a vida de cada um dos professores, Pai, que não sejam eles ali ensinando, mas seja o Senhor, ó Pai, que não seja aquilo que eles acham ou pensam, mas que seja aquilo que vem do seu coração, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? Vai lá com a mamãe agora, ó. Bora. Não, papai não vai descer hoje. Queria aproveitar esse momento também, se você puder, se colocar de pé e próximo de um familiar seu, dá mão a esse familiar seu. Nós vamos orar nesse momento pelas nossas famílias. Se você tiver liberdade também, quiser dar a mão para essa pessoa que está ao seu lado, fechar os corredores. Eu sempre falo que quando nós olhamos daqui de cima e vemos a igreja assim, todos de mão dadas, os corredores fechados, isso é uma visão maravilhosa. Para quem está aqui de cima, é maravilhoso olhar e ver isso. Porque nós vemos unidade na igreja, nós vemos uma igreja se unindo em oração, em prol das nossas famílias. Então coloque diante do Senhor nesse momento a sua casa, os seus familiares, mas também essa família a qual o Senhor te plantou, amém? Senhor Jesus, Pai, nós somos gratos, ó Deus, ao Senhor pelas nossas famílias, Pai.
Obrigado, Senhor Jesus, pelos nossos familiares, pela nossa casa, pelo nosso lar, ó Senhor. E nós queremos neste momento, Senhor, pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor continue sendo o centro das nossas casas, o centro, Senhor Jesus, dos nossos lares, das nossas famílias, ó Senhor Jesus. Pai, nós oramos ao Senhor e te pedimos, ó Deus, que a sua presença se manifeste em meio aos nossos lares, ó Pai. Que os nossos lares, ó Senhor Jesus, seja um ponto, meu Pai, de onde o seu evangelho é pregado, o seu evangelho é anunciado, Senhor Jesus. Pai, nós oramos, ó Deus, nesta manhã, por conversão dentro dos nossos lares, ó Senhor. Pai, o Senhor sabe que no nosso meio, há tantas pessoas que têm orado, Senhor Jesus, há anos, pela conversão de um filho, pela conversão dos seus pais, ó Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, que nesta manhã, estes corações comecem a ser quebrantados, ó Senhor Jesus, e possam ser convencidos, ó Pai, pelo teu Espírito Santo, meu Pai. Que possamos ver conversão de vidas dentro dos nossos lares, ó Pai. Que possamos ver, ó meu Pai, os nossos familiares se rendendo ao Senhor, ó meu Pai, reconhecendo que não há ninguém, Senhor Jesus, que se pareça contigo, que não há ninguém, Senhor Jesus, que seja semelhante ao Senhor, ó Pai. Que a sua presença seja real em nossos lares, ó Pai. Nós oramos, ó meu Pai, por paz dentro das nossas casas, ó meu Pai. Se há alguma família aqui, Senhor, que tem passado por conflitos, por brigas, por divisões, ó Senhor, nós te pedimos nesta manhã, meu Pai, que haja perdão dentro dos lares, ó Senhor, que haja perdão dentro das casas, ó Pai, e possamos testemunhar, ó Senhor, do milagre que o Senhor realiza, Pai, em nossos lares, nas nossas famílias, ó Senhor. Pai, eu quero te pedir também, Senhor, por esta família, Filadélfia, Atos 29, Senhor. Oramos, ó Pai, para que o Senhor continue nos dando unidade, Senhor, para que a sua presença continue se manifestando em nosso meio, Senhor, que em nosso meio aumente, Senhor, a fé, o amor, ó Senhor Jesus, o serviço um para com os outros, ó meu Pai, que possamos testemunhar, ó Senhor, daquilo que o Senhor faz em nosso meio, daquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, Pai, quando andamos como família, quando andamos, ó meu Pai, em unidade, Senhor Jesus. Pai, nós oramos e colocamos diante do Senhor as nossas casas, as nossas famílias, ó Senhor Jesus, e também esta comunidade, Pai. Pedimos para que a sua presença esteja conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Se você puder, dê um abraço nessa pessoa que está do seu lado, nesse familiar. Glória a Deus. Meus irmãos queridos, bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por essa manhã especial que o Senhor preparou para que nós estivéssemos aqui louvando, adorando, engrandecendo o nome do nosso Senhor. Quantos motivos nós temos para agradecer e engrandecer a Deus, né? Porque tem sido fiel, tem sido bom, tem sido generoso e tem renovado sobre nós todos os dias a sua misericórdia. Quero manifestar minha alegria aqui em rever pastor Denis, Dani Grace, uma alegria muito grande vê-los aqui, tê-los conosco nesse tempo que Deus preparou. Que Deus continue abençoando, fortalecendo e usando a vida e a família de vocês, né? É tão bom que a Dani começou cantando: toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Ontem nós estávamos em casa e vimos alguns flashes ali de Copacabana, onde uma cantora estava ali com mais de 2 milhões de pessoas reunidas. E sem entrar nos méritos da qualidade do artista, todos ali estavam exaltando um homem, exaltando uma personalidade. Mas nós somos escolhidos, meus irmãos, para exaltar e glorificar o nome do nosso Deus, do nosso Senhor, e dar a Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração. E não demora, chegará o dia que toda a língua, no céu, na terra e debaixo na terra, declarará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus. E hoje nós temos também um momento muito especial. Estou feliz amplamente hoje, porque vamos ter a oportunidade de apresentar ao Senhor, de dedicar ao Senhor a nossa mascote da família. Deus nos presenteou com uma sobrinha
3 meses atrás, né? Que é a nossa Melissa. E hoje nós vamos dedicar ela aqui, vamos apresentar ela ao Senhor. Mas o meu irmão e a minha cunhada desceram um pouquinho para trocar ela, né? Para cuidar dela. Então nós vamos mudar um pouco da sequência aqui do culto, né? Para que dê tempo deles voltarem aqui. Então eu queria chamar a Bruna, vai passar para nós os recados. E depois, se eles não tiverem, o Rafa continua aqui e a gente vai se organizando. Bom dia, igreja, paz do Senhor Jesus. Espero que vocês estejam bem e já tenham sido edificados pelo Senhor através da irmã Dani Grace. Eu fui, né? Inclusive, eu também tenho um problema auditivo. Se eu tivesse compartilhado o link da Black Friday comigo, aí, ó, estaria usando o meu também. Glória a Deus, o Senhor é bom e Ele fala conosco, né? Da forma dEle. Irmãos, então eu vou passar a programação dos próximos dias. Tem bastante coisa que você pode fazer para o Senhor, através da nossa igreja. Então, na terça-feira, nós temos o nosso tempo de oração pela manhã. Então, você que pode, que trabalha à tarde, ou que, de repente, trabalha em casa mesmo, né? Que tem essa flexibilidade. Então, esteja aqui de manhã, às 9 da manhã, para orar, para ter um tempo de qualidade juntamente com os irmãos. Na quarta-feira, nós temos o nosso culto de ensino, que ele é interativo. Então, nós contamos com a participação de vocês, mandando perguntas, comentários, testemunhos. E nessa semana pode participar aqui da igreja, né, pastor? Nas últimas quartas-feiras estávamos em reforma, mas agora a igreja estará aberta para receber você. Então, se você preferir, você pode participar do culto de ensino estando aqui também. E na sexta-feira, teremos o nosso culto de oração, que ele é só presencial. Então, contamos também com a presença de todos vocês na sexta-feira à noite. Esteja aqui às 8, para um tempo também de qualidade, de oração, juntamente em família, aqui com o corpo de Cristo. No sábado, às 16h30, vai ter aula Saltes Teens. Amém? Então, você que é adolescente, pai de adolescente, então anota aí na sua agenda, incentiva seu filho a estar, que vai ser muito bom também para eles. Tenho certeza que os irmãos estão preparando uma aula abençoada para eles também. Então, vai ser aqui na igreja mesmo, às 16h30. E no domingo, teremos o nosso culto com a família. E eu espero te ver aqui. Em paralelo ao culto da família, vai ter aula dos juniores. Então, os juniores aí, os papais também, já podem se programar para trazerem os filhos. O que foi? Ensaio também do coral, vou falar. Então, domingo, culto com a família, aula dos juniores. E tem o ensaio do coral, irmãos, na segunda-feira, amém? Então, ainda dá tempo de entrar pessoas novas, Fábio, pastora? Não, né? Então, na próxima rodada aí, você que ainda não participa, pode participar. Mas você que já faz parte do coral, você tem compromisso na segunda noite para ensaiar. Vamos ter uma apresentação abençoada numa igreja que nos convidou. Dia 17 de maio, nós vamos ter batismo, glória a Deus. Às 9h30 da manhã, então vai ser um culto especial, né? E você que me ouve, que de repente ainda não formalizou a sua decisão de caminhar com Jesus, então faça isso. Procure o pastor, procure o Rodrigo, né? Para poder falar, sinalizar esse seu desejo. E você vai ser orientado o que fazer para participar desse batismo no dia 17. Já estou acabando, tá? E nós vamos ter também o nosso curso de intercessão no mês de julho, nos dias 4, 11 e 18. Então, você também que sente o chamado do Senhor para trabalhar nesse departamento. Intercessores todos somos, amém? Como crentes em Jesus, mas nós temos um departamento específico para isso, que você pode servir ao Senhor. Então, procura a Cuca ou o Daniel também, para saber como que você pode fazer a sua inscrição. E por último, nós temos a nossa ONG Mãos que Abençoam, trabalhando ali continuamente, todas as segundas, quartas e sextas, fazendo um trabalho social com pessoas que são assistidas, né, que moram nas ruas, enfim. Então, você também pode ser um colaborador da ONG. Você pode servir na ONG com o seu tempo, com a sua oferta, também e principalmente orando. Mas a ONG tem muitas necessidades, irmãos. Então, seja um voluntário, né? De repente, você só pode ser voluntário um dia, não pode nos 3. De repente, você faz algo que pode abençoar, corta cabelo, não sei, cozinha bem. Tem muitas coisas que você pode fazer para auxiliar e para estar apoiando nesse projeto. Então, pode procurar a irmã Paula, que ela também vai te direcionar em como é que você pode fazer para abençoar juntamente com essas outras mãos que abençoam. Amém? Que o Senhor Jesus continue falando conosco. Obrigado, filho. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, como eu estava falando,
Deus nos presenteou há 3 meses atrás com uma sobrinha linda, a mascote da nossa família, que é a preciosa, valiosa Melissa. E hoje o meu irmão, a Gabi, vieram aqui, juntamente com a família, para nós apresentarmos, dedicarmos a vida da Melissa ao Senhor. Eu queria convidar toda a família para estar aqui conosco, para virem até aqui na frente. Glória a Deus. Olha, gente, pessoal, que preciosidade, né? Que princesa, que boneca linda a Melissa. E ela tem o olho azul, olho meio verde, né? Alguém tinha que receber essa herança, né? Porque a minha mãe tem olho verde, né? Então, alguém tinha que receber essa herança. Não fui eu, não foram os meus irmãos aqui. Também não foi o Noah. Também os filhos do Flávio também não receberam, né? Nem os 3. Agora a Melissa recebeu essa herança aqui. Graças a Deus. E ela é uma bênção de Deus, um presente. E a gente tem a alegria, né, de dedicar ao Senhor a vida da Mel. O André e a Gabi casaram recentemente. Eu tive essa alegria. Nós tivemos essa honra de participar e de celebrar o casamento deles. E agora temos esse privilégio de ter a família aqui para dedicarmos ao Senhor a vida dessa pequena joia. E meus irmãos, André, Gabi, nós não batizamos crianças. A nossa fé está baseada naquilo que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Quem crer e for batizado será salvo. A Melissa é um presente de Deus, mas ela ainda não tem condição de tomar uma decisão por fé. Então o que nós fazemos? Nós apresentamos as crianças a Deus, reconhecendo que elas vieram do Senhor e consagramos elas. E fazemos um compromisso público. Já os pais e a família fazem um compromisso público diante de Deus e diante da igreja, de criar e educar a Melissa nos caminhos do Senhor. Porque há um princípio, um provérbio que diz assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando ela envelhecer, ela não vai se esquecer dele. Então vocês têm essa responsabilidade, esse compromisso de ensinar a Melissa nos caminhos do Senhor, de dar o exemplo de servirem a Deus, para que ela também possa crescer nesse caminho e possa se desenvolver. Então, antes de nós orarmos, antes de nós apresentarmos, dedicarmos aqui a vida da Melissa ao Senhor, nós vamos assistir um pequeno vídeo que o pessoal, que a família preparou. Vamos sair aqui, vir para cá, para que a gente possa assistir juntos aqui, puder apagarem as luzes. Glória a Deus.
Glória a Deus. Amém. Vem cá, minha querida. Queria chamar o nosso pessoal do Start também para estar aqui conosco. Cadê o André? Vem cá. E eu queria convidar a igreja para estender as suas mãos para cá. Consegue pegar ela? Eu prefiro você do que eu. Estenda suas mãos para cá, meus queridos. Nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te damos graças, Pai, porque sabemos bem o que diz a Tua palavra, que os filhos são herança do Senhor, um presente que o Senhor dá. E sabemos, Pai, que a Melissa, Senhor Deus, é um presente do Senhor a cada um de nós, mas também um presente, Senhor Deus, para este casal, para esta família, meu Pai. Nós queremos te louvar, ó Pai, queremos te agradecer, ó Deus, pela vida da Melissa, meu Pai, e pedir, ó Deus, que o Senhor venha abençoá-la em todas as fases da sua vida, meu Pai, que ela possa crescer, se desenvolver, ó Pai, nos teus caminhos, meu Pai, tendo saúde, Senhor Deus, e alegria plena, Senhor, que o Senhor Deus, ó Pai, seja o Deus da vida, da trajetória, Senhor, de cada dia, da vida da Melissa, Senhor Deus, que ela possa ter experiência contigo, Senhor Deus, desde a tenra infância, Senhor Deus, ó Pai, e por toda a sua trajetória, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, e abençoamos e consagramos, ó Deus de Israel, a vida, Senhor Deus, da Melissa, a Ti, meu Senhor, assim como oramos também, Pai, pela vida, Senhor Deus, da Gabi, do André, Senhor Deus, pedindo, Senhor, que o Senhor dê todos os recursos espirituais, emocionais e materiais, para que eles possam criar, ó Deus, ó Pai, a Melissa, Senhor Deus, em honra, em alegria, Senhor, e na sua presença, Pai, que o Senhor abençoe poderosamente, Senhor, cada um dos sonhos do Senhor para esta família, e que eles se cumpram integralmente, meu Pai. Quanto a nós pedimos, Pai, que o Senhor nos dê graça para sermos instrumentos, auxiliares, ó Pai, para que esta família, Senhor Deus, cresça e se desenvolva na sua vontade, meu Pai. Como igreja, nós abençoamos e consagramos a vida da Melissa diante do Senhor, e oramos, Pai, no nome sagrado, bendito e precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Você pode aplaudir ao Senhor. Parabéns, Deus abençoe. Parabéns, querida, glória a Deus. Queremos entregar aqui, em nome da igreja e do nosso ministério Start, uma lembrancinha aqui da nossa igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos tirar toda uma foto aqui. Larissa, tira uma foto nossa aqui, ó, de toda a família. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aí. Obrigado. Glória a Deus, meus irmãos. Nós vamos ministrar ao Senhor agora os nossos dízimos, as nossas ofertas. Queria chamar o pastor Rafael aqui para dar sequência. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, nós passaremos agora o momento dos dízimos e das ofertas. Vamos continuar adorando ao Senhor nesse momento. Nós sempre ministramos aqui, sempre falamos aqui, que o nosso dinheiro não pode comprar as bênçãos do Senhor. Tudo que Deus faz por mim e por você, Ele faz por graça, Ele faz pela bondade dEle, Ele faz pela sua graça, pela sua misericórdia. Nós não podemos comprar as bênçãos do Senhor. Mas quando devolvemos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, nós estamos também declarando: Senhor, eu reconheço que aquilo que tenho não é meu, que aquilo que tenho veio do Senhor, e apenas daquilo que o Senhor me deu é que eu quero te devolver. Apenas daquilo que o Senhor tem confiado em minhas mãos, eu quero fazer parte e contribuir financeiramente com o avanço
da sua obra. Eu quero falar também um pouquinho sobre o Pedra Angular, os irmãos que continuarem contribuindo com o Pedra Angular, nosso projeto que tem servido como fonte de recursos para nos ajudar nas reformas, nas melhorias da igreja. Os irmãos chegaram hoje, viram que o nosso hall ali passou por uma reforma, né? Quem esteve aqui na semana passada, chegou e se assustou, porque ele ainda estava todo em reforma, todo bagunçado, mas agora chegando hoje, os irmãos já puderam ver que passou por uma reforma, está bem bonito, e tudo isso é fruto também da contribuição generosa que os irmãos têm tido, e você pode fazer isso pelos meios eletrônicos, através da chave Pix, que aparece aqui nos projetores também, nos envelopes que estão no banco à frente, ou no adesivinho que tem colado aí à frente do seu banco com um QR Code. Amém? Nós vamos orar agora ao Senhor. E após orarmos, a Dani vai cantar mais uma canção, e aí você pode sair do seu lugar, vir aqui à frente e trazer seu dízimo, sua oferta, ou fazer isso pelos meios eletrônicos. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, Pai, nós somos gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem confiado em nossas mãos, Pai. Somos gratos, ó Senhor Jesus, porque sabemos que tudo aquilo que temos, Pai, veio do Senhor. Tudo aquilo que recebemos, ó meu Pai, recebemos do Senhor por graça, por bondade, por misericórdia, Deus. E sabemos que o nosso dinheiro, Pai, não pode comprar as suas bênçãos, não pode comprar, ó meu Pai, o favor do Senhor. Por isso, meu Pai, nós queremos devolver a Ti, Pai, aquilo que em primeiro lugar veio do Senhor. Queremos com o coração grato, com um coração generoso, meu Pai, entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, meu Pai, para que a sua casa continue sendo sustentada, meu Pai. Te agradecemos, ó Senhor Jesus, pelos nossos irmãos, que têm coração generoso e têm contribuído com essa casa. Pedimos, ó Senhor, que o Senhor continue os abençoando, os sustentando, Senhor Jesus. Pedimos ao Senhor, ó meu Pai, que continue enviando o recurso, meu Pai, para aquele nosso irmão, que talvez tenha passado por um momento de dificuldade, por um momento de desafio financeiro, Senhor Jesus. Pedimos que o Senhor envie o sustento, envie o recurso, Pai. E oramos ao Senhor também, Pai, para que o Senhor continue dando capacidade, sabedoria e discernimento, Pai, para as mãos que têm administrado os recursos que têm entrado nesta casa, meu Pai. Que eles continuem sendo empregados, ó meu Pai, para avanço do seu reino, para avanço do seu evangelho, para sustento daqueles que precisam, meu Pai, nós te pedimos. E mais uma vez, reconhecemos, ó Deus, que tudo vem do Senhor, e queremos, meu Pai, devolver a Ti com um coração grato e generoso. Continue abençoando o seu povo e esta casa, eu te peço, em nome de Jesus, amém. Bem, então eu tocar mais uma canção, você pode sair do seu lugar e fazer a sua contribuição. Glória a Deus. Cantamos da Tua bondade, Jesus. Obrigada, Senhor. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Declaremos isso nessa manhã. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho,
da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Quantos creem tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu creio, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Levante sua voz e declare: és fiel em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo tu és tão. Aleluia. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Mais uma vez declaremos: és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Você pode aplaudi-lo. Glória a Deus. Com a permissão dos pastores queridos, eu queria falar para você que lá no finalzinho, logo depois do culto, antes de nós irmos para as nossas casas, termos nosso período aí de almoço, de estarmos em família, de descanso, para logo mais, né? Hoje temos Santa Ceia do Senhor na nossa igreja também, logo mais à noite. Hoje, né, tudo é na plataforma digital, tudo é no streaming. Acabaram, né, aquela coisa gostosa que a gente tinha dos nossos CDs, dos DVDs, né? Não temos mais essa tecnologia, né? Hoje já está tudo mais avançado. Então, nós levamos de alguma forma algo para abençoar a igreja do Senhor e também abençoar a continuidade do ministério, daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, através da literatura. E como tem sido bênção saber que ainda tem pessoas que leem a Bíblia, né? Leem livros que abençoam, que edificam, e também uma forma de abençoar nossos kids, né? As nossas crianças. Então, nós trouxemos alguns livros, materiais, Bíblias. Um exemplo, né? A gente trouxe esse livro lindo que a minha amiga querida, amiga mesmo, tá? Só trago coisa de que eu conheço, gente. A minha amiga Nívia Soares fez um livro, lançou um livro recentemente pela Quatro Ventos, que é o pedido final, até que sejamos um com ele. Está incrível esse livro, eu recebi dela e sei o quanto está sendo abençoador esse projeto, essa literatura. Você pode passar lá. Tem Bíblias lindas, maravilhosas para as mulheres que amam Bíblia. Anote. Tem um lugarzinho da anotação do lado, várias versões. E tem para os kids também. Então, a criançada que ama, né, 3 palavrinhas, mundialmente conhecido, reconhecido em tantos prêmios, né, no meio secular e gospel, né? Então, tem sido tão abençoador. Passa no finalzinho, a gente vai estar ali para te dar um abraço e também para você poder adquirir essa literatura abençoada e poder nos abençoar grandemente, mas você também que vai ser mais abençoado
Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho já desde então. Muito obrigado por nos receberem com tanto carinho, tanta atenção. É uma igreja abençoada. Bom conhecer demais vocês. Que bom estar aqui nessa manhã. Pastor, Deus abençoe e que o nome do Senhor seja a glória. Você pode aplaudir a Jesus? Vamos receber da palavra do Senhor. Glória a Deus, meus irmãos. Eu queria saber se, além do pastor Denis, da pastora Deni Grace, tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez. Alguém que nós não ainda saudamos. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Dê um sinalzinho com a sua mão. Glória a Deus. Tem uma irmã querida lá no fundo. Seja muito bem-vinda, viu? Uma alegria tê-la aqui conosco. Eu queria, meus irmãos, deixar uma breve palavra de Deus aos nossos corações nessa manhã, para a nossa meditação e edificação. Para isso eu gostaria que você que trouxe a sua Bíblia, abrisse comigo no Evangelho segundo o registro de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 29. Nós vamos ler, na verdade, a partir do versículo 28. Então, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículos de número 28 e 29. Assentados mesmos, mas em reverência à palavra do Senhor, vamos ler. Eu estou lendo a NVT. Diz assim: palavras do nosso Senhor Jesus. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e deixe que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. O meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. Amém? Podemos orar mais uma vez? Se você puder, curve a sua cabeça, feche os teus olhos, peça ao Espírito Santo que nesses breves momentos venha falar ao nosso coração. Pai Santo, Pai querido, nós te damos louvor por tudo que o Senhor já fez aqui. Podemos perceber a sua bênção e a sua presença entre nós. Agora te pedimos, meu Senhor, que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações. E a tua palavra encontre, Senhor, lugar no nosso coração, na nossa alma. Que o Senhor fale, Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, ó Pai. E que a tua palavra produza o fruto pelo qual o Senhor a designou, porque a sua palavra, Pai, nunca volta vazia. Que o Senhor Deus glorifique o nome de Jesus através da minha vida, que eu possa ser simplesmente um vaso de barro, Pai, aonde a excelência do poder, Senhor Deus, aonde a unção do Senhor possa passar e tocar aqueles que estão aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu acredito plenamente que esse daqui seja talvez um dos convites mais extraordinários que o Senhor Jesus nos fez. Ele convida pessoas que estão cansadas, pessoas que estão sobrecarregadas, a encontrar nele descanso, alívio, repouso. E se já houve uma época onde as pessoas se sentem extremamente cansadas, eu não conheço como essa que nós estamos vivendo agora. Nós olhamos e contemplamos pessoas cansadas, o rosto cansado, com a expressão cansada, exaustas não só no físico, porque a exaustão do físico, ela é fácil de resolver, quando nós temos possibilidade, obviamente. Você deita, dorme ali 8, 9, 10 horas e acorda renovado. Mas há um outro tipo de cansaço que o sono não repara, que o descanso não
resolve, é o cansaço da alma. Quantos não dormem cansado e acordam exaustos? Acordam sobrecarregados. E recentemente eu escrevi um texto sobre essa temática, e as devolutivas que eu recebi a respeito de poucas palavras que eu esbocei, trouxeram uma preocupação ainda maior, porque parece que essa realidade é comum a quase todos. Quando Jesus escreve, na verdade Jesus não escreve, mas quando Jesus fala, ele discursa sobre esse convite: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. Ele está falando também num contexto muito específico de pessoas que estavam extremamente desgastadas. E nós podemos pensar em 3 desgastes que aquele povo vivia, no contexto onde Jesus fala com eles. Primeiro, eles viviam um desgaste religioso muito grande. Porque à época de Jesus, a religião judaica tinha perdido a sua essência e tinha se tornado uma religião de discurso, tinha se tornado uma religião de mandamentos sem vida, tinha se tornado uma religião onde se atavam fardos pesados sobre a vida do povo, que os próprios líderes que atavam esses fardos não os carregavam. Era o famoso: olha, vocês têm que fazer o que eu estou falando, mas não o que eu faço. E nessa ânsia de querer transformar a santidade em ritual, os fariseus, os escribas e os doutores da lei adicionaram mais de 600 mandamentos àqueles que já existiam. Se você estuda o Taná, você vai descobrir que tinham 613 mandamentos. E dentro desses 613, eles acrescentaram mais 600. E mandamentos assim, do cotidiano, que traziam uma opressão muito grande ao povo. Olha, você no sábado não pode andar mais do que 100 passos. Você, antes de fazer a refeição, você tem que tomar banho não sei quantas vezes. E coisas desse tipo. E o resultado era que o povo estava cansado daquele tipo de religião, onde eles faziam, e parecia que nunca estava bom. Tentavam ser santos, mas parecia que nunca conseguiam agradar ou atingir o patamar de santidade ou de boas intenções e ações que agradasse de fato a Deus. Era um povo cansado da religião, daqueles que só falavam, oprimiam e exigiam, mas que não ofereciam nada em troca. Também era um povo extremamente cansado, porque eles estavam empobrecidos. Era um povo que vivia uma pobreza muito grande, pobreza material mesmo, porque estavam sob o jugo de Roma. E Roma fez com que Israel empobrecesse muito, uma nação que outrora era próspera, uma nação que era conhecida pela sua prosperidade. Agora, tudo que produzia pagava quase 50% de imposto para Roma. Qualquer semelhança com os dias atuais não é coincidência, porque o sistema desse mundo continua sendo o mesmo. Então aquela nação estava cansada de trabalhar só para sobreviver. Eles mal conseguiam sobreviver. Tanto é que Jesus 2 vezes multiplica pães, porque eles não tinham comida mesmo. Então os agricultores, os pescadores, eles realmente viviam um tempo muito difícil, sabe? Aquele tipo só, poxa, eu não consigo sonhar, eu não consigo planejar, eu não consigo realizar, eu só vivo para sobreviver. Eu só trabalho para pagar a conta. E eles estavam cansados dessa realidade. E havia também uma terceira realidade, que era a expectativa da chegada do Messias. Então todo ano chegava um Messias lá, um Salvador da pátria.
alguém que vinha com uma promessa e falava assim: não, agora Israel vai voltar a ser como na época de Davi. Nós vamos restaurar a soberania de Israel. E o povo ia seguir aqueles falsos messias. E aí entravam em guerra, e aí Roma vinha e esmagava, eles matavam, e era mais dor, mais cruz, mais desespero. Então a esperança adiada daquele povo os cansava. Então é no meio desse contexto aqui que Jesus faz esse convite extraordinário. Ele fala assim: olha, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Veja, Jesus não está chamando eles para criar um novo movimento. Não, vamos juntar aqui, vamos criar um novo movimento, vamos criar uma nova religião, vamos criar uma nova igreja e vai ser tudo novo. Não, Jesus não está fazendo esse convite. Não, vamos criar um novo movimento político agora. Vamos eleger aqui um salvador da pátria, alguém que vai representar os nossos valores éticos, morais, espirituais, e nós vamos sair desse jugo que vivemos. Não, Jesus não chama eles para criar um novo movimento político. Jesus também não chama eles para seguir mandamentos, leis, e falar: não, se vocês seguirem essas regras, se vocês cumprirem esses preceitos, então aí vai acontecer. Jesus faz um convite extraordinário. Ele diz assim: venham a mim, venham até mim, venham a mim do jeito que vocês estão, cansados, sobrecarregados, com medo, com dúvidas, cheio de situações difíceis. Venham até mim, sem mediadores, sem cobradores de pedágio, sem intermediários. Venham a mim. E indo e vindo a mim, vocês encontrarão descanso para a vossa alma. E Jesus diz: tomai sobre vocês o meu jugo. Jugo aqui, meus irmãos, tem duas possibilidades interessantes. A primeira possibilidade é que o jugo é um instrumento agrícola, que era colocado sobre bois, para que eles andassem juntos, para que eles dividissem o peso, e para que estivessem em simetria. Mas jugo também era a forma como os sacerdotes interpretavam a lei. Então, o jugo do sacerdote era como eles interpretavam a lei no dia a dia. Então Jesus está falando sobre essas duas questões. Olha, eu não sou como os sacerdotes, que impõem leis pesadas, que agem com rigidez. Eu não sou como Roma, que tira, subtrai, que suga tudo que vocês têm. O meu jugo é leve, e o meu fardo é suave. A palavra késter aqui no grego, suave, significa adequado. O Senhor nunca coloca um peso sobre nós maior do que aquele que nós podemos suportar. Mas é interessante que o jugo de Jesus também representa que nós não carregamos os nossos fardos sozinhos. Ele não nos chama para carregar o peso da vida, o peso das dificuldades, o peso das pressões sozinho. Ele chama para que tome o meu jugo, ou seja, eu vou estar junto com você. Eu vou carregar junto com você. Eu vou suportar junto com você. Eu vou estar do seu lado. E quando o jugo era colocado sobre 2 bois, geralmente colocava-se o peso maior sobre o boi mais experiente, e o peso mais brando sobre o boi inexperiente. Quando Jesus fala: olha, tomai o meu jugo, Ele está dizendo: eu sou aquele que carrega o peso maior. Eu sou aquele que sustento o peso maior. Eu sou aquele que carrego o seu fardo junto com você. Foi Davi que disse: bendito seja o Deus que todos os dias carrega os nossos fardos. O Senhor não nos manda
caminhar na estrada da vida sozinhos. Ele carrega o peso maior. Todos vocês já ouviram aquela ilustração, é uma ilustração antiga, mas que cabe sempre repetir. De um homem no deserto que ele via a sua trajetória e via dois pares de pegadas no chão. E ele entendeu que aquelas pegadas eram ele e Deus que caminhava ao lado dele. Mas chegou num lugar onde o sol estava escaldante e um par de pegadas sumiu, só ficou um. E aquele rapaz, vendo aquela cena, fez a pergunta: Senhor, por que no momento que eu mais precisava, o Senhor me deixou caminhar sozinho? Aí o Senhor disse: você não entendeu. Foi no momento que você mais precisava que eu te carreguei no colo. E aquelas pegadas eram as minhas pegadas. O Senhor, Ele sustenta os nossos fardos. E o descanso não é que a gente vai ter ausência de lutas. O descanso não é que a gente vai ter ausência de dificuldades. O descanso é que nós temos um Deus que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Que prometeu que ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, Ele estaria conosco. Que prometeu, aleluia, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, Ele não impõe regras pesadas sobre nós. Ele diz: aprendei de mim. Caminhe comigo, eu caminho com você, eu te ensino. Amém? Ele não é o professor distante, Ele não é o professor que nos dá leis escritas numa tábua de pedra. Ele é o professor que habita dentro de nós e escreve os seus mandamentos no nosso coração. Louvado seja Deus. Ele é o descanso que diz: venham a mim como você está cansado, está sobrecarregado, está vivendo uma realidade difícil. Venham até mim e eu vos aliviarei. Você não precisa ir até o Senhor para conquistar o amor dEle. Você não precisa fazer boas ações para conquistar o amor de Deus. Sabe por quê? Porque Ele te amou primeiro. Diferente dos fariseus que impunham um jugo pesado sobre o povo para que eles pudessem ser aceitos por Deus, Jesus falou: eu te aceitei do jeito que você é, e antes mesmo de você me conhecer, eu te amei e morri por você. Porque Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Portanto, meus irmãos, para a gente concluir essa mensagem, o descanso que Jesus nos chama a ter, o descanso que Jesus quer trazer para a nossa alma nessa manhã, não é um lugar, não é um dia da semana. E é bom descansar, viu, meus irmãos? É bom ter o princípio do sábado, é bom viajar para descansar. Tudo isso é de Deus também. Posso ouvir um amém? Mas não é esse descanso que Jesus quer nos oferecer. Não é o descanso de umas férias, não é o descanso de um dia da semana, mas é o descanso que é Ele mesmo. O Shabat na nova aliança, meus irmãos, não é um dia, não é um lugar. O Shabat na nova aliança é o próprio Senhor Jesus. Ele é o nosso sábado. Descansar no Shabat que é Jesus é parar de tentar fazer as coisas para alcançar a salvação e recebê-la pela graça, porque o Senhor assim nos ofereceu. Receber o Shabat de Deus é tentar parar de produzir obras para ser aceito e receber o favor de Deus, porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme, e tudo que nós recebemos é pela graça de Deus. Louvado seja Deus. Receber o Shabat do Senhor é saber que o Deus que cuida dos pássaros, que o Deus que veste o lírio dos campos também vai cuidar de mim, vai cuidar de você.
E aquele que não te faltou até hoje, não vai te faltar no amanhã também. O pão que Ele proveu ontem é o pão que Ele vai prover hoje e vai prover até o final da sua vida, porque Ele não muda. O descanso verdadeiro é o descanso do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então a gente trabalha. A gente trabalha. Mas sabe que quem edifica a nossa vida é o Senhor. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Então vigiamos, guardamos, mas sabemos que quem nos protege, quem cuida de nós, é o Senhor Todo-Poderoso. Não vamos nos matar para comer o pão das dores, porque a promessa do Senhor é que aquele que trabalha e confia no Senhor, o Senhor dá enquanto dorme. A canção que nós cantamos, que é o nosso verdadeiro trabalho, o nosso verdadeiro e mais difícil trabalho, não é produzir, não é ser melhor em todo o tempo, é descansar em Deus. Como temos dificuldade de descansar na fidelidade do Senhor. Que você possa encontrar, meu querido irmão, o descanso para a sua alma em Jesus Cristo, sabendo que é Ele quem traz alívio para os nossos corações. Não há outro Messias que nós precisamos esperar, não há outro Salvador que vai se levantar, porque o único capaz de salvar é Jesus Cristo. Não é uma nova religião, um novo movimento, não é um novo grupo que nós temos que esperar, nós temos que encontrar o descanso em Jesus Cristo. Todas essas esperanças, elas surgem com brilho nos olhos, mas elas só trazem mais enfado e canseira. Mas quando nós continuamos seguindo ao Mestre, ao Senhor Jesus, o Senhor vai dando descanso e alívio para a nossa alma. Não estamos à procura, nós já encontramos, nós já fomos encontrados por Jesus Cristo. E Ele continua dizendo para mim e para você: venham a mim, venham a mim. Eu quero orar com você, meu querido irmão. Quero orar com você, minha querida irmã. Se você puder, por um minuto curve a sua cabeça. Feche os teus olhos. Eu quero fazer uma oração com toda a igreja agora. Creio que o Senhor nos deu essa palavra e que o Senhor quer renovar as suas forças nesta manhã. O seu renovo não está no lugar, não está no homem, não está no partido. O seu renovo está em Jesus Cristo. É Ele quem renova as nossas forças. Talvez você entrou aqui nesta manhã e você fala: pastor, eu não estou aguentando a pressão. Eu estou me sentindo pressionado de todos os lados. E eu tenho estado cansado disso. Eu durmo cansado e acordo cansado. Eu estou exausto de tanta cobrança, de tanto apontamento, de tantas situações. E isso está trazendo uma angústia muito grande à minha alma. O Senhor te convida a descansar em Jesus nesta manhã. O Senhor quer trazer descanso para a sua alma, filho. O Senhor quer trazer descanso para a sua alma, filha. O Senhor quer trazer o fardo dele, que é leve, o jugo dele, que é suave. Ele quer que você deixe esse jugo dos homens aqui, esse jugo da carne aqui no altar dele hoje, e troque pelo jugo daquele que é mais forte do que você, daquele que é mais poderoso do que você, daquele que pode sustentar o peso que você não consegue. Eu quero orar com a igreja do Senhor e queria que você, se possível for, por um minuto colocasse-se de pé. Nós vamos orar. Eu quero fazer uma oração simples. Eu quero que você que sente-se assim, meu querido, cansado, sobrecarregado, você que sente essa pressão na sua alma, que você coloque a mão sobre o teu coração agora. E eu quero orar com você, quero orar por toda a igreja. Se eu chamasse aqui na frente todos que se sentem cansados, exaustos, eu tenho certeza que não haveria lugar aqui na frente para a gente orar por todas as pessoas.
Mas o Senhor, Ele falou ao coração. Enquanto eu estava orando nesta madrugada, o Espírito do Senhor ministrou o meu coração. De pessoas que estão se sentindo pressionadas, estavam se sentindo cansadas, angustiadas. E que o Senhor quer trocar esse fardo, tirar esse fardo pesado da sua alma, filho. O Senhor quer tirar esse fardo pesado da sua alma, filho. Venha até Jesus, não há outro caminho. Não há outro lugar que você vai encontrar repouso, descanso, que não seja em Jesus Cristo. Pai Santo, Pai querido, eu preguei a Tua palavra, Senhor, conforme aquilo que o Senhor ministraste ao meu coração. E eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha trazer agora sobre a vida de cada um dos Teus filhos, meu Pai, esse descanso para a alma, Senhor. Que, Senhor Deus, essa Tua filha consiga, Senhor Deus, ó Pai, deixar diante do Senhor, deixar aos Teus pés, meu Pai, toda, Senhor Deus, ó Pai, esta pressão, todo, Senhor, este jugo, Senhor Deus, do pecado, Senhor, todo esse jugo, Senhor, dos homens, ó Pai, toda a pressão, Senhor, de todos os lados, meu Pai, Senhor Deus, todo esse fardo pesado que foi colocado sobre este jovem, sobre este homem, sobre esta mulher, ó Pai, eu peço, em nome do Senhor Jesus, na autoridade do nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha remover, meu Pai. Senhor, remove, Senhor Deus, ó Pai, a acusação, Senhor Deus, o peso que esta mulher recebeu destas palavras, ó Pai, o peso que este homem recebeu destas palavras, meu Pai, e que o Senhor, ó Deus, traga, Senhor Jesus, o descanso, o Teu fardo, Senhor Jesus, é leve, Senhor, e esse seu jugo é suave, Senhor. Eu quero clamar a Ti, Senhor da glória. Que os Teus filhos, Senhor Deus, saiam daqui hoje, meu Pai, levando, Senhor Deus, não esse fardo pesado, Senhor Deus, ó Pai, não essa carga imposta, Senhor Deus, ó Pai, da esperança frustrada, Senhor Deus, mas que os Teus filhos possam viver, ó Deus, o descanso de Jesus Cristo, descansar na Sua soberania, descansar no Seu governo, descansar no Seu poder. Ah, Senhor, foi o Senhor que carregou o nosso fardo na cruz do Calvário, foi o Senhor que carregou os nossos jugos, ó Pai, naquela cruz, ó Senhor Jesus, foi o Senhor que carregou, Senhor, o nosso peso, a nossa maldição, e é Ele quem continua te ajudando a carregar a sua cruz. Ele não te deixa sozinho, filho, Ele não te deixa sozinho, filha, não se desespere, mas creia, Ele está do seu lado, Ele está carregando esse fardo com você, e você não vai perecer nesta estrada. Descansa naquele que prometeu estar contigo, descansa naquele que prometeu não te desamparar. Senhor, nós colocamos, ó Pai, cada um dos fardos, Pai, dos homens, nas Tuas mãos. Trocamos o fardo, Senhor Deus, dos fariseus deste tempo, da religião deste tempo, da Roma deste tempo, e colocamos, ó Deus, o fardo de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Recebemos o fardo de Jesus Cristo. Deus quer tirar o fardo deste mundo, o jugo deste mundo que é pesado, que é cruel. Deus quer tirar o jugo dos homens das suas costas, que é cruel. E o Senhor quer colocar sobre você nesta manhã o fardo de Jesus, que é leve, que traz propósito, que traz amor, e que você não carrega sozinho. Receba da parte do Senhor Jesus sobre a sua vida. Oh Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor. Te exaltamos, Jesus, te exaltamos. Não tenha pressa de sair da presença do Senhor, meu Deus. Eu creio que o Senhor está renovando almas aqui, cansadas, aflitas, abatidas, sobrecarregadas pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Jesus, se o Senhor for a Tua vontade, o Teu propósito, faz com que essa irmã saia daqui renovada hoje, meu Pai, que esse irmão saia daqui descansado hoje, meu Pai, confiando no Senhor, Pai, para a glória de Jesus Cristo. Assim eu oro, Pai, assim nós oramos, Pai, e oramos em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus, meu querido. Aleluia. Eu queria falar com alguém que está aqui nessa manhã. E que a pressão tem sido tão grande sobre você, que esses dias você pensou em contra a sua própria vida. Pensou que você não ia suportar, que você não ia aguentar. Eu não vou chamar você aqui na frente para você não se sentir exposta. Mas o Senhor, Ele quer tirar esse peso da sua alma hoje. O Senhor quer tirar essa angústia da sua alma hoje. Nós vamos encerrar o culto. E se você quiser, eu vou estar por aqui, você pode me procurar, eu vou orar por você. Tá bom, minha querida? Que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida. Que esse fardo pesado, essa angústia, possa ficar aos pés de Jesus Cristo. E que você possa receber da parte do Senhor o jugo de Jesus, que é leve e que é suave, para a glória de Deus. Amém? Vamos aplaudir mais uma vez a Jesus. Quero chamar a presbítera Célia aqui, nós vamos encerrar o nosso culto. Quero agradecer mais uma vez o pastor Deni e a pastora Deni, uma alegria recebê-los aqui, espero que seja nesse espaço a primeira de muitas. Leva um abraço para os vossos pastores, para a vossa igreja, para as vossas crianças, e foi uma bênção, uma alegria receber. Deixa um abraço para toda a igreja e participe das nossas programações. Nós não falamos aqui, mas vamos começar uma série nas próximas quartas-feiras, falando sobre os dons espirituais. Vai ser uma grande bênção. Amém. Glória a Deus. Amados, levante suas mãos. Vamos glorificar o nome do Senhor por este culto maravilhoso. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te damos toda a honra, toda a glória por tudo quanto o Senhor fez nesta manhã, Senhor amado, através da vida dos teus servos, Senhor, da Dani Grace, do pastor, ó Deus, de todos aqueles, meu Deus, que estiveram aqui envolvidos, ó Pai, neste culto, aqueles que trabalharam nos bastidores, intercessores, Pai, nós te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, e a Ti, Senhor, nós colocamos diante de Ti essa semana, Pai, entregando, Senhor, tudo a Ti, Pai, que o Senhor permaneça operando em nossos corações, Senhor, Senhor, colocando essa palavra, Senhor, em nossos corações, para que nós possamos continuar meditando nela, Pai, em nome de Jesus. Guarda o Teu povo, Pai, debaixo da Tua graça, Senhor, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja, e aquele que crê diz amém. Amém. Cumprimente teu irmão e vai debaixo da bênção do Senhor. Amém.